Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos, eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de Análise Linguística aqui do canal. Na noite da segunda-feira, nós vamos trazer aí um conteúdo muito importante, sempre necessário. Participa não só dos aspectos linguísticos, mas também estilísticos, porque facilita o processo de escrita dentro dos princípios de coesão e coerência, né? Para que a gente possa municiar o nosso texto com clareza e assertividade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre relações lógicos discursivas dentro dos enunciados. E o que a gente trouxe hoje de questão, muito bom aí para a gente poder exercitar cada vez mais as nossas relações. Bom, trata-se de mobilizar dentro do nosso processo comunicativo recursos da nossa língua. Os recursos linguísticos que nós temos à disposição são pontuações, advérbios, verbos, substantivos, adjetivos. Esses são os recursos linguísticos, né? Para que a gente possa utilizar aí as informações dentro desse texto, possibilitando todo esse processo de construção de sentidos, né? E a gente sabe que a produção de sentidos deve ser feita e deve ser organizada em torno desses princípios, né, relacionados aí a esse processo de identificação entre aquilo que se mantém coerente, relacionado de forma aí plausível, relacionando de forma plausível as ideias, e coeso, sem as redundâncias e repetições, tá? E aí, para isso, a gente vai poder identificar aspectos importantes, principalmente, essas relações estabelecendo esses elementos de causalidade, consequência, finalidade, temporalidade, condição, conformidade, explicação, várias possibilidades de relações. Então, as relações lógicos discursivas, elas mobilizam esses recursos linguísticos para que a gente possa, dentro do texto, manifestar aí, organizar as nossas ideias, para que esse texto tenha coerência e coesão. E aí a gente já trouxe para vocês, mas a gente reafirma hoje com mais informações importantes, os recursos coesivos, né? Esses recursos linguísticos trazidos aí através da gramática. São conjunções, perdão, esqueci de colocar nossa canetinha. São conjunções, advérbios, né? Preposições, pronomes. A própria pontuação também são recursos, porque quando ele fala em recursos linguísticos, né, ele fala para vocês aí em elementos que podem e que vão aparecer de uma forma aí completamente, vamos dizer assim, diversificada. Não são só palavras, são expressões, são elementos que muitas vezes estão aí relacionados a esse processo de entendimento, tá? Então, aqui, nessa charge, já sabíamos que ela estava morta havia muitos e muitos anos. Olha, temos conjunções, né? Temos pronomes relativos, temos conjunções adversativas, ou aditivas, adversativas. Temos aqui, advérbios que funcionam, né, como intensificadores da ação, né? A gente pode observar que a gente vai poder identificar todos esses processos aqui de retomada. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade aí importante de elementos a serem trazidos, né? Os advérbios, os pronomes, as preposições, as conjunções. A própria pontuação é um elemento que trabalha de forma rica as possibilidades discursivas, tá? Então,
A gente já trouxe para vocês, e volta a trazer novamente, esses quadros em que a gente tem as funções de conexão, né? As funções de conexão, elas são desempenhadas por vários elementos linguísticos. Vimos aí, ó, conjunções, advérbios, preposições. Todos esses elementos, eles vão poder estabelecer de forma morfológica diferente essas mesmas ideias conceituais, tá? Essas mesmas relações de sentido. A adição, oposição, conclusão, concessão, dúvida, certeza. Tudo isso faz com que a gente possa encontrar esses elementos acontecendo dentro da linguagem de forma, dentro do texto, de forma importante. Então, ó, veja aí como você tem várias... Olha, só para a gente pegar o adição. Veja aí, ó, você acompanhando em Paulistana, em Betânia, em Campo Largo, né, em Jerumênia, Palmeira do Piauí, já falei Paulistana, São Pedro do Piauí, né? Os nossos alunos que estão pelo YouTube também, né? A todos os nossos alunos que a gente tem aí, tenhamos essa visão. Então, por exemplo, a função de conectar por adição de ideias pode ser executada, ó, por palavrinhas como a conjunção aditiva e, como também por locuções, né? Expressões formadas por mais de duas palavras que têm a mesma intenção aí discursiva, essa mesma intenção semântica, de estabelecer entre esses elementos essa ideia de adição. Então, as básicas ideias das funções conectivas são a gente juntar as coisas, opor um elemento àquilo que foi dito anteriormente, fazer um processo racional de conclusão ou explicação, né? Fazer esse processo de concessão, de dar essa ideia de que há uma possibilidade contrária, né? A dúvida, a certeza, os efeitos de causa, os efeitos de explicação, de comparação. Então, a gente tem aí, ó, todas as possibilidades importantes de nós percebermos aí essas relações de sentido, tá? Então, vamos para a nossa primeira atividade para a gente poder executar aí essas atividades todas. Temos uma charge e temos um enunciado. Alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora e o seu cachorro não fez nada. Olha a Helga. A Helga é a esposa do Agar, né? São tirinhas muito comuns de serem traduzidas aí nos vestibulares. Você não disse que a Chacota era um cão de guarda? Ele é, mas guarda as coisas erradas. Ó, a Chacota. Chacota, com esse nome, né? E aí, olha, temos um trecho do diálogo dela, que ela diz: alguém entrou na nossa casa enquanto estávamos fora. A palavra destacada estabelece uma relação lógico-discursiva entre as orações. Alguém entrou na nossa casa com estávamos fora. Essa relação ela é estabelecida pela ideia de adição, pela ideia de conclusão, pela ideia de condição, pela ideia de explicação ou pela ideia de tempo, né? Vamos lá, gente, ó. Preste bem atenção. Quando a gente tem o contexto discursivo, é importante que você saiba que um elemento linguístico, uma palavra, uma expressão, pode funcionar dentro de vários contextos. Se você for procurar aí o que é a palavra enquanto, você vai encontrar uma resposta relacionada à sua categoria linguística. Vou até colocar aqui, ó, enquanto. Espera aí, só um minutinho. Pronto. Só um minutinho aqui. Buscar. Então, enquanto, ó.
Veja bem, quando você vai atrás morfologicamente da palavra, ela pode ser uma oração, ou ela pode ser uma conjunção e pode ser também um advérbio. Então, existe a palavra enquanto, ela pode ter como representação importante, ela pode ser, dentro desse aspecto, uma conjunção. Peraí, uma conjunção. Como classe morfológica, ele é uma conjunção. E ela, como conjunção, e o termo enquanto, ele pode ser atribuído a duas possibilidades conjuntivas. Uma possibilidade temporal e outra proporcional, tá bom? Então, é preciso que você sempre se lembre de que o contexto é necessário para que a gente possa identificar. E aí, nesse caso aí, veja que a primeira oração, alguém entrou na nossa casa, estabelece com, aí, estávamos fora, uma relação temporal. E aí, quem faz esse intermédio, né, de referência temporal é o conector enquanto. Então, a alternativa correta, letra E. Parabéns aí aos nossos alunos lá de São Pedro do Piauí que responderam aqui no chat e ficamos muito felizes aí a esse respeito, tá? Então, dentro desses aspectos relacionados aí a essas situações, tá? Vamos identificar esses momentos dentro dessas possibilidades enunciativas. Vamos para outra atividade. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem muitas questões para a gente poder executar essas citações aí, tá? Então, vamos lá, gente. Outra tira do Agar, né? O Agar é uma figura fantástica. Por que não pode haver paz e harmonia no mundo, papai? A paz pode ser possível, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. É muita gente para cantar uma mesma música. Eita, gente, esse Agar, ele entende as coisas tudo. É uma produção muito interessante, né? No trecho, mas nunca haverá harmonia, a palavra destacado introduz uma ideia de quê, gente? Ó, veja. O começo do discurso está lá no primeiro quadrinho. A paz pode ser possível, Hamlet, mas nunca haverá harmonia. Então, quando ele afirma algo de que se espera uma conclusão, ele vem com uma informação que é contrária à informação afirmativa que ele criou, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos identificar a relação que esse termo aqui, que é uma conjunção, estabelece entre o início e o fim do discurso do Agar ao seu filho Hamlet. E aí, essa segunda oração, ela estabelece em relação à primeira, uma relação de, muito bem, o pessoal de Queimada 9 colocou aqui de oposição. Parabéns aí aos nossos alunos, pessoal de Palmeiras, de Queimada 9, está participando, São Pedro também, muito bem, de oposição. Então, gente, não tenham dúvidas, né? Muitas vezes a pessoa pergunta, professora, como é que vai cair conjunção na prova do Enem? A prova do Enem está aí, olha, caindo conjunções dessa forma. Vai trazer um texto, vai pedir para você identificar um recurso linguístico e qual o efeito de sentido dele. Quando eu identifico esse efeito de sentido, eu estou identificando a classe dele. Uma conjunção, porque liga dois discursos com sentido contrário. Conjunção adversativa, tá? Então, ó, vamos lá para a próxima. Publicidade, gênero publicitário, tá? Dentro desses aspectos aí. Vamos identificar aqui, ó, esses momentos publicitários aqui dentro dessa situação, né? Conquistar o seu lar ficou ainda mais fácil. Com o projeto Minha Casa e Minha Vida. Subsídio até 17.960, seguro-desemprego, menor taxa de juros, mercado, prestações decrescentes, financiamento de até 100% do imóvel, use o seu FGTS. Minha Casa, Minha Vida 2, Caixa Econômica Federal. Aí, olha, veja que
o importante, gente, quando você estiver lá se preparando para uma prova, é você ler todo o texto. Por quê? Porque você capta o sentido necessário da interpretação. Lá naquela parte aqui, bem aqui em cima, ó, conquistar o seu novo lar. Ficou ainda mais fácil com o projeto Minha Casa e Minha Vida. Vamos lá. Quando a gente vai atrás da palavrinha, a gente precisa identificar aí o que essa palavra representa. Então, o ainda, gente, ela tem como representação semântica ser um advérbio, né? Então, qual o sentido, né, desse advérbio? O que que ele vai trazer com referência a esse sentido? Os advérbios são classes gramaticais que participam como recursos coesivos. Estabelecem vários tipos de sentidos, né? Porque vão estar interferindo na identificação das circunstâncias em que os enunciados estão construídos. Nesse caso, o ainda, né, vai dar uma ideia de quê, gente? De adição, de conclusão, de condição, de tempo ou de oposição, gente. O que é que você acha aí, gente? Olha, conquistar o seu lar ficou ainda mais fácil com o projeto Minha Casa e Minha Vida. Olha, o ainda, tempo. Veja aí, gente. Professor, e não pode ser adição, né? Porque não está dando um reforço, mas um reforço cronológico. De que nesse exato minuto, ou seja, nessa marcação temporal, nesse tempo presente, as facilidades são melhores, tá? Então, observe aí que o efeito de sentido, nesse caso, é criar esta identificação ou essa circunstância temporal. E essa circunstância temporal induz o estabelecimento dessas relações temporais entre as orações. A alternativa correta, letra D. Vamos avançando. Olha, post. Post é aquelas mensagenzinhas que aparecem nas redes sociais, tá? Instagram, Facebook, Twitter. Temos no Senado Federal, o Instagram deles, eles gostam muito de colocar posts, né? Para ilustrar as discussões que aquela casa legislativa possui dentro desses aspectos aí pertinentes. Recentemente, eles colocaram várias identificações relacionadas, até porque eles têm que falar sobre tudo, né? Aí colocaram esse post aí, ó. Pensão alimentícia não é obrigação só dos pais. Assunto delicado. Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Faz parte do Código Civil. Aí, ó, veja que na frase, na foto, tem a criancinha com 2 bonequinhos que simbolizam pessoas mais velhas. Pode ser os avós dela, né? E aí a gente vai poder identificar. Bom, lá no trecho, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, bom, a palavra destacada já dá uma ideia de quê para o restante do enunciado? Letra A, adição. Letra B, condição. Letra C, conclusão. Letra D, tempo. Ou letra E, oposição. A gente sabe, por exemplo, que as questões temporais, que o se é uma partícula que tem várias possibilidades de interpretação. Por quê? Porque ele pode ser um pronome, pode ser uma conjunção, né? Pode ser uma partícula reflexiva, né? E a gente vai encontrar várias possibilidades no caso. Nesse caso aí, ele não é um pronome, porque ele não está complementando o verbo, né? Não é uma partícula reflexiva, por quê?
porque também não está se relacionando ao verbo, indicando essa reciprocidade. Está iniciando um período, né? E nesse período, se o parente vai fazer, se o parente não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, aí ele estabelece com o restante da oração uma situação de, muito bem, estou vendo aqui no chat todo mundo certo, pessoal de Queimada, de São Pedro, condição, é a condição, vai estabelecer entre o restante dos enunciados do período essa relação de condição. Então, alternativa correta, letra B de bolinha. Tá acertando aí? Muito bem. Vocês que estão aí participando com o apoio dos nossos professores. Vamos lá, gente. De quem é a culpa? Olha, saudosa Marília Mendonça. Mas você sumiu. É um vício que não tem mais cura. E agora, de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso ou a culpa é minha por me apaixonar por ele? Olha aí a saudosa sofrência Marília Mendonça. O que a gente vai ter, gente? Ó, no trecho da música, a culpa é sua por ter esse sorriso ou a culpa é minha por me apaixonar por ele, a palavra destacada estabelece uma relação de adição, B, conclusão, C, alternância, D, tempo ou oposição. Gente, ó, essa é bem fácil, né? Tá, deixa eu ver aqui, o pessoal de Queimada Nova já botou aqui a resposta. Aí tem Paulistana, Palmeiras, Jerumenha, Campo Largo, Betânia, os nossos professores presenciais que nos acompanham devem identificar aí a situação. Muito bem, gente, ó. Ou, para quem não conhece, ou que está assim um pouco na dúvida, é uma conjunção coordenada. Nesse caso, a conjunção coordenada, ela pode estabelecer duas situações, tá? Ela pode estabelecer a situação de alternância ou exclusão, tá? Ou dúvida ou incerteza. Pode se transformar em uma conjunção que também tem efeito aí adverbial, né? Então, a gente vai poder identificar aqui, ó, é claro que vocês estão certíssimos e colocaram a alternativa correta, que é a letra C. A palavra ou, na música da musa Marília Mendonça, tem uma ideia de dar alternância entre as situações, gerar esse efeito de dúvida, né? Ou é um sorriso ou a culpa é dela, né? Então, ela tem essa dúvida em relação à causadora dessa situação. Bora lá, gente! Outra musiquinha. Hoje trouxemos todos os gêneros possíveis, tá, gente? Todos os gêneros possíveis para a gente poder colocar. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Olha aí, gente. Você é desses ou dessa que trabalha aí com essa possibilidade, né? Vamos lá, gente, ó, 3 conectores, certeza, mais e se não, tá? Vamos lá ver cada um desses conectores aí para a gente poder identificar esses elementos, tá? Certeza, gente, certeza eu superei. Funciona como um advérbio, né? Um advérbio que tem uma circunstância a estabelecer com o restante da oração. Eu superei. Certeza eu superei
Veja que a ideia atribuída ao enunciado da superação é reforçada com esse advérbio certeza. Mas, a gente já viu esse mais hoje aqui. É uma conjunção adversativa, né? E temos o se não. Se não. Tem dois tipos de se não, né, gente? O se não junto ou se não separado. No caso do se não aí juntinho, ele é uma conjunção e pode estabelecer duas ideias, né? Se não, pode estabelecer uma ideia de oposição ou de alternância. Então, gente, ó, vamos lá. Certeza. Certeza seria uma referência ao quê? Tempo, adição, ênfase, tempo novamente ou oposição na letra E. O mas seria uma referência à oposição, né? E o ênfase, conclusão, oposição ou dúvida. E o se não seria uma referência à oposição, oposição, negação, negação ou tempo, tá? O que é que você acha aí? Corrigindo, letra C. Nós vamos ver aqui, espera aí, ó. Nós vamos encontrar a ênfase, a oposição e a negação, gente, ó. A gente vai poder identificar essa questão da negação como também um contexto da adversidade. Você nega, você se opõe, você diz que não, né? Estabelece aí essa contradição aos elementos. Vamos adiante, gente, ó. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Pronto. Temos o quando, temos o e temos o i. Vamos pelo mais fácil, que é o i que se repete duas vezes. O i que se repete duas vezes aí é uma conjunção aditiva. Então, a função deles é trabalhar a adição. Então, de trás para frente, eu vou atrás em quem indica a adição, em quem indica a adição. Em quem indica a adição e quem indica a adição. Olha aí como eu já excluí três outras alternativas, né? Resta só eu identificar qual é a missão do quando. A missão do quando é eu adicionar uma ideia ou eu fazer uma referência temporal à chegada da noite. Aí, gente, o pessoal lá de Queimada Nova colocou, São Pedro também colocou. E aí a gente vai encontrar letra C, como os nossos lindos alunos aí estão respondendo nas unidades da SEDUC, tá? Então, o quando estabelece uma relação de tempo em relação à frase dita, o i acresce uma informação ao enunciado anterior, e o segundo i, lá no i sozinha aqui, novamente acresce uma informação em relação ao conteúdo anterior. Vamos lá, vamos avançar. Bicicleta na calçada não pode. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o lugar da bicicleta é na rua, no sentido dos carros e nas faixas laterais da vida. Outro post aí educativo do Senado Federal, gente, ó. Sabia dessa regra de trânsito que não pode andar na calçada, né? Se não houver uma pista específica para bicicleta, você tem que andar na via. E não é no sentido contrário, não. É no sentido dos carros, tá? Quando eles estiverem indo, você também vai atrás. Sempre do lado das vias laterais, preferencialmente do lado direito. Preferencialmente, né? Já que temos as conversões, as pessoas podem fazer. Na organização do post, o conectivo quando dá a seguinte ideia de oposição, finalidade, condição, adversidade ou causa. E aí, professora? Quando não houver... mas isso daí tá fácil, né?
gente, já pode dar nota 10. Já dei, pessoal de Queimada Nova, é uma participação. E o pessoal de São Pedro também, sempre, muitos aí. Ah, deixa eu ver aqui. Tem o Kaique lá também no chat do YouTube. É porque a gente fica monitorando aqui vocês nas nossas na nossa tecnologia aqui, gente. Muito bem, ó, tá certíssimo. Agora, a nona questão, a gente tem uma condição. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, você anda na rua e não na calçada, tá? E no sentido do carro, ok? A alternativa correta, letra C, nota 10 aí para os nossos alunos e participantes da nossa aula, tá? Eita, não sei se dá para ver essa cidadã aí, ó. Zé, você devia fazer exercícios. Sedentarismo mata. Não se preocupe, querida. Se eu morrer, eu vou para o céu. Só se for de elevador, porque de escada você não aguenta subir. Olha a querida aí, chacotando com o nosso querido Zé. Bem rechonchudo ele está. No trecho, não se preocupe, querida. Se eu morrer, eu vou para o céu, gente. Olha. O se, nesse caso aí, é um identificador de que elemento? Tempo, oposição, negação, dúvida ou certeza. O que é que você me diz aí, gente? Muito bem, dúvida. Tô vendo aqui, ó, o pessoal lá de Queimada Nova. Kaique lá no chat tá ainda pensando. Alternativa correta. Muito bem, dúvida. Vamos lá. Post no trecho, olha, vamos lá para esse cartaz. Silêncio não protege, denuncie. Ao sofrer violência doméstica, não se cale. Ligue, Central de Atendimento à Mulher, 180. Poder Judiciário de Pernambuco, esse 180 é para todo o Brasil. Silêncio não protege. Denuncie. A palavra destacada estabelece a relação de tempo, adição, conclusão, negação ou certeza. E aí, meu povo, muito bem, olha. Não é um advérbio, né, muito utilizado quando a gente quer contrariar as informações colocadas. Então, a ideia é, preste atenção, é um advérbio de negação. Advérbio de negação, tá? Então, a certeza, ela vem com advérbios afirmativos, né? Certamente, sim, né? Nesse enunciado aí, identifica a negação da ação de não proteção, tá? Não entendo por que, quando destruímos algo criado pelo homem, chamamos isso de vandalismo. Mas quando destruímos algo criado pela natureza, chamamos de progresso. Vamos lá, gente, ó. O porquê, gente, o porquê. Eita, tem vários porquês. Você lembra da aula lá dos parônimos dos porquês? Ixi, tem porquê substantivo, tem porquê conjunção, tem porquê pronome. Então, a gente tem que saber qual é o entendimento. Nesse caso aí, não entendo, e quando destruímos algo, são duas orações que estabelecem entre si uma relação de dependência. Então, essa conjunção, ela vai poder ser uma conjunção tanto, ou melhor,
nesse caso, ela estabelece uma relação de duas relações em que a gente vai poder identificar. Ou ela funciona como uma conjunção coordenativa, explicativa, ou uma conjunção subordinativa causal. O que é que a gente vai poder identificar? Nesse sentido aí, a gente vai estar utilizando o porquê para identificar uma intenção de adição, de finalidade, de explicação, de tempo ou de oposição. Acabamos de dizer aqui, ó, as duas modalidades do porquê, como conjunção ou funciona como explicativa ou funciona como causal. Nesse caso aí, ele está buscando o quê? A explicação do não entendimento, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Estamos chegando perto da nossa aula, finalizando. Deixa eu ver aqui. Não, aqui foi sem querer. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde o mal, amor o mal, que mata e não se vê. Que há dias que na alma me tem posto um não sei o que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Olha aí, gente. Aí os poemas lindos de Camões, né? E dentro desse aspecto a gente vai precisar saber conquanto, gente, é uma ideia. Nesse post, o conectivo conquanto, lá no poeminha de Luiz Vaz de Camões, refere-se a que ideia? De oposição, de finalidade, de concessão, né? De adversidade ou de adição. O que é que você acha? Mas, conquanto pode haver desgosto, onde esperança não falta. Observe aí que essa introdução, ou que esse termo, esse enunciado, ele estabelece em relação aos demais uma situação em que ele contradiz aí os fatos afirmados anteriormente, né? Contudo, ele estabelece uma relação de dependência, né? E aí essa relação de dependência faz nós não identificarmos a condição de oposição, mas de dependência para vir para dar uma ideia que seja que contradiga a informação anterior. Nesse caso aqui, meus queridos, nós temos uma conjunção concessiva, tá? Então, o mas aqui é aquele que você marca, se fosse o mais, você marcaria a oposição. Então, como ele vai iniciar uma oração subordinada concessiva, essa oração subordinada vai estabelecer com o restante da oração essa ideia aí de elemento que se contradiz, tá bom? Mas nossa aula voou hoje, parece que foi rápida. Já terminamos aqui o nosso primeiro momento aí de informações sobre... informações não, a gente trouxe uma revisão aqui, exercício, exercitando sempre é muito importante para a gente gravar. Mas agora a gente vai dar 3 minutinhos só de pausa para a gente trocar as cartelas e começar a nossa aula de literatura, tá bom? Só 3 minutinhos, a gente volta já já. Na volta eu explico, tá, queimada nova, o que é que foi, o que é isso que vocês estão me perguntando aqui, tá bom? 3 minutinhos, já já.